Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast da coluna Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Cristina Sandoval Collier, que é juíza da Terceira Vara Penal de Belém e que vai abordar o tema Tribunal do Júri. Olá, doutora Cristina. Olá. Seja muito bem-vinda à coluna Habeas Data Online. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer em estar aqui com você, Raul. E eu estou aqui para contribuir com o máximo que eu puder. Muito obrigado. Doutora, a senhora poderia falar um pouco sobre a sua trajetória como magistrada? Bom, eu fiz concurso em 2002 para a carreira da magistratura e a minha primeira comarca foi Brasil Novo, né? Longe, né? Bem longe, Transamazônica. Nunca tinha ido na Transamazônica e fui. De lá, eu passei por algumas comarcas, como Altamira, que é uma comarca bem complexa. Fiquei 7 anos em Altamira. Passei por Castanhal. Fiquei por 5 anos na vara do Tribunal do Júri, em Ananindeua, que é específica. Excelente. A única vara de Tribunal do Júri foi a que eu fiquei. Ela não divide, né, a competência, o trabalho com outras varas. Exclusiva. E agora, atualmente, desde janeiro de 2021, eu me encontro na Terceira Vara Criminal, aqui em Belém, na capital. Ótimo. Doutora, diferentemente do que se vê em filmes americanos, né, onde quase tudo é julgado pelo Tribunal do Júri, no Brasil predominam os julgamentos feitos por juízes singulares. A senhora poderia falar para quais crimes o Tribunal do Júri tem competência e um pouco sobre o procedimento do Tribunal do Júri, que é diferenciado, né, do juízo singular, da questão do desaforamento, que ocorre muito, e também do uso de algemas no réu durante a sessão do tribunal, essas questões que sempre estão em maior discussão. Pois não. Bom, o Tribunal do Júri é uma instituição prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, se eu não me engano, inciso 28 da Constituição Federal, tá? Ela é um direito do cidadão ser julgado pelos seus semelhantes. Ao mesmo tempo que a sociedade, cada cidadão tem direito de julgar o seu próprio semelhante pelos crimes dolosos, nos crimes dolosos contra a vida, que são a competência do júri, feminicídio, o homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Sim. E frise-se, não só nos consumados, mas como nos crimes tentados também. Então, tentativa de homicídio, tentativa de infanticídio. Então, tudo isso recai na competência do Tribunal do Júri. Tá ok? Certo. O Tribunal do Júri é uma instituição que chama muita atenção, sim, né? Da sociedade, da mídia, em filmes. Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele é especificamente para a área criminal, nesses casos que eu falei. E ele é composto de um procedimento bifásico, são 2 fases. A primeira fase, quando a gente o juiz recebe o inquérito da delegacia, ele faz toda aquela instrução, a denúncia, defesa prévia, ouvem-se as testemunhas. E no final dessa primeira fase, diferente do que ocorre nos de juízes singulares, não tem uma sentença condenando ou absolvendo. Podem ocorrer 4 situações, né? O juiz dá uma decisão de absolvição sumária, quando ele está convencido de que aquele fato não existiu, ou de que há uma excludente de ilicitude, como uma legítima defesa, aí ele não manda a pessoa a júri. Então, ele absolve logo sumariamente. Ou ele pode desclassificar o crime, tá? Desclassificação própria ou imprópria. Ele pode impronunciar quando não há indícios suficientes de que foi aquela pessoa que cometeu aquele homicídio, aquela tentativa de homicídio. Sim. Ou ele pode pronunciar. A decisão de pronúncia é a que o juiz declara que ele reconhece que há indícios suficientes de autoria ou de materialidade, e aí ele manda o caso para o plenário do júri, que é quando vai para os 7 jurados apreciarem.
E esses jurados são escolhidos de que forma, doutora? Olhe, o Tribunal do Júri, para fazer o Tribunal do Júri, nós precisamos de 25 jurados, que eles são escolhidos dentre pessoas da sociedade. Né? A nossa diretora de secretaria no fórum, ela encaminha ofício para escolas, repartições públicas, pedindo que sejam sugeridos nomes, né, de pessoas idôneas, que não tenham antecedentes criminais. Então, nós fazemos uma seleção e daí, de uma gama de 200, 300 pessoas, a gente fica com umas 25 pessoas, que é daí que a gente sorteia, no dia do julgamento, os 7 jurados que vão compor o conselho de sentença. Perfeito. E qual o papel do juiz togado e o papel dos jurados no Tribunal do Júri? Qual é a diferença do trabalho de um e de outro? Olha, o juiz togado, ele está ali, que é o juiz-presidente, né? Aí a gente já passa a chamar de juiz-presidente, que é a segunda fase do procedimento, que a gente recomeça toda uma instrução de novo, mas na frente dos jurados. Sim. Os jurados, na realidade, eles é que vão decidir se vão condenar ou se vão absolver. Só que, ao contrário do juiz-presidente, eles não decidem com base nas leis ou nas normas, eles decidem com base na convicção íntima. Eles fazem um juramento, né, no início do julgamento, eu levanto, faço o juramento e todos eles têm que repetir, dizendo que eles vão julgar de acordo com a convicção íntima deles e que serão imparciais. Então, a diferença é que eles é que decidem se vão condenar ou se vão absolver. E o juiz-presidente, ele está ali, como o nome próprio diz, é para presidir os trabalhos, é para colocar ordem, é para ver o tempo dos debates, é para não deixar ter tumulto, atrito ou discussões mais acaloradas na hora dos debates, que isso é muito comum, né? É para verificar se estão sendo resguardados e garantidos todos os direitos do réu. Então, os jurados, o papel dos jurados é muito importante por causa disso. Eles estão ali como cidadãos, é um exercício de cidadania, um dos maiores exercícios de cidadania, e o juiz-presidente está ali para tomar conta, né, de toda a situação, para que não ocorra nada fora do devido processo legal. Compreendo. Antes, e me parece que houve uma alteração legislativa um pouco recente, os jurados tinham que responder a quesitos que eram formulados pelo juiz togado e, de acordo com as respostas a esses quesitos, o juiz togado chegava a uma conclusão de culpabilidade ou não do réu. E me parece que numa reforma legislativa relativamente recente, houve uma alteração na formulação desses quesitos. A senhora poderia discorrer sobre isso e se essa alteração foi positiva? Sim. Olhe, o Tribunal do Júri, ele é um rito bem, como é que eu posso dizer, bem burocrático, né? Cheios de fases e procedimentos que a gente precisa ir seguindo à risca, sob pena de nulidade. O que aconteceu é que antes a gente tinha o libelo e a contrariedade ao libelo, que era a acusação e a defesa. Aí, hoje em dia, não é mais assim. Então, foi retirada o libelo e a contrariedade ao libelo, mas o juiz, na hora de formular os quesitos, ele está adstrito à decisão de pronúncia, tá certo? Sim. Tudo que ele colocar na decisão de pronúncia é que vai servir de subsídio para fazer os quesitos. E agora, o objetivo foi simplificar, tá certo? Antes, podiam ser feitos vários, inúmeros, infindáveis quesitos relacionados à defesa. Hoje em dia, a gente tenta simplificar tudo na pergunta: o jurado absolve o réu, sim ou não? Então, a gente tenta, o juiz também, presidente, na hora dos quesitos, é algo muito importante, a gente senta e lê os quesitos para os jurados, explica o significado da resposta sim, o significado da resposta não. Geralmente eu fazia assim: se os senhores responderem que sim, os senhores estão condenando. Se os senhores responderem que não, significa que estão absolvendo, que é para eles entenderem realmente, né, o significado de consequência de cada resposta. Porque aí, assim, no final do julgamento, fica muito mais fácil para o juiz
transcrever aquilo para a sentença. E o juiz-presidente é que vai fazer toda a dosimetria da pena, que não cabe aos jurados. Os jurados só vão dizer sim ou não. E o juiz-presidente é que faz a dosimetria, o cálculo da pena, levando em conta antecedentes criminais, qualificadoras, agravantes. E aí, no final da sessão, o juiz-presidente lê a decisão, a sentença, né? Se é condenando ou se é absolvendo. Evidente que se os quesitos forem para absolver, não há o que se falar mais. Mas se for para condenar, cabe ao juiz-presidente aplicar aplicar a pena e fazer análise se tem agravante, se tem atenuante, se tem qualificadora, se não tem. Seria isso. Isso. A senhora comentou que ficou muitos anos à frente de uma vara de Ananindeua com competência exclusiva do Tribunal do Júri. O volume de processos é muito grande? Com certeza. Olha, de todas as varas que eu passei, de todas as comarcas, Altamira era uma comarca bem complicada também. Eu venho fazendo júri desde Brasil Novo. Sim. Desde das cidadezinhas menores. Altamira eu fiz muito júri e Ananindeua também. Mas Ananindeua, ela tem uma particularidade. Por exemplo, Altamira, eu quase não pegava crimes cometidos por milícia. E Altamira, essa realidade já... Altamira não, me perdoe. Ananindeua, essa realidade já chegou em Ananindeua. Sim. Então, milícias e organização criminosa também ligada ao tráfico de drogas. Lá em Altamira, a realidade do interior menor, né, de médio porte ou de pequeno porte, é que são crimes assim mais passionais, né? É por ciúme, é um vingança, feminicídio, briga, disputa de uma terra. Briga no bar. Eu já peguei casa em Altamira de um rapaz que matou o outro porque ele bateu no boné do outro e caiu num bar. E eles estavam bebendo e se esfaquearam e um matou o outro, entendeu? Que horror, né? Então, assim, são fatos isolados. A gente vê que, pelo menos na época, né, que eu passei por lá, que eu fiquei por 7 anos, eu saí de lá em 2014. Então, eram casos mais isolados. Aqui não, parece que o crime se profissionalizou, entendeu? Na Grande Belém, né? Na Grande Belém. Então, é muito mais complicado. É muito mais complicado. Com certeza absoluta. Nós já fizemos agora com essa tecnologia, né, de fazer audiência online, audiência à distância, impulsionado pela pandemia. Nós chegamos a fazer já tribunal do júri, fazendo interrogatório de réu que estava preso em Catanduvas. Réu Nossa, perigosíssimo. Que coisa interessante, né? Por falar nesse assunto, o que a senhora pensa sobre o interrogatório online? Porque com a pandemia foi um uso muito grande dos equipamentos, né, de comunicação à distância para se fazer audiência. No foro criminal, isso tem acontecido, as audiências online? Olha, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. A pandemia, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E o lado bom veio para mostrar exatamente isso, que a gente pode usar e deve usar a tecnologia em favor da celeridade do processo. Porque muitas vezes os processos se arrastavam por ausência do réu, por ausência de um advogado. Olha, hoje em dia facilitou não só a vida dos advogados, como dos próprios magistrados. Como advogado, eu posso lhe dizer que concordo plenamente Exatamente. com a senhora, que é muito melhor fazer uma audiência do conforto de casa, do escritório, do que ter que ir ao tribunal, ao fórum, chegar lá, Exatamente. esperar, e aí às vezes acontece alguma coisa, atrasa, ou não tem a audiência, e aí a gente tem que voltar para casa e tal. Peticionar. Exatamente. Hoje a gente peticiona Exatamente. de qualquer lugar. Né? Antigamente você tinha que fazer a petição, conferir, digitar, ou um tempo mais antigo ainda, que acho que não é da sua época, datilografar, não e é lá no fórum, mas é da minha, confessar aqui a minha idade. E lá no fórum protocolar, quer dizer, todo um trabalho que foi poupado. Além disso, eu acho que diminuiu intensamente o movimento, né? A gente consegue fazer um número maior de audiências por dia. Sim. Porque, por exemplo, os profissionais, né, que não ficam lá com a gente, como os advogados, Ministério Público, conseguem conciliar uma mais próxima à outra, o horário, sem precisar ter que adiar. Antes a gente recebia muito pedido de adiamento de audiência, porque o advogado tinha uma audiência na Ananindeua, eu não ia conseguir chegar a tempo na audiência de Belém. Agora dá para fazer. Sim, dá para fazer, né? Então, trouxe celeridade
E para dentro do tribunal do júri, essa realidade da gente não ter que trazer o réu de Catanduvas para ouvi-lo aqui... A senhora simplesmente não teria conseguido fazer não com teria tanta conseguido. celeridade, porque Exatamente. até conseguir que o Estado disponibilize um transporte lá de São Paulo para cá, enfim... além de ter um Gasto custo público, alto, um gasto do dinheiro público, toda uma questão de segurança, Sim, né? sim. Que envolve logística para transportar, porque não é um transporte comum. Eu imagino que isso melhorou muito, realmente, Com fazer certeza. uma audiência de lá, a senhora estando aqui e o réu lá no presídio de Catanduvas. É realmente muito interessante essa questão da tecnologia, que eu acho que a gente tem que abraçar e torcer para que melhore cada vez mais, na minha opinião, como advogado. E não há prejuízo nenhum. Porque, por exemplo, quando a gente vai ouvir uma testemunha, a gente pede para a testemunha rodar a câmera, mostrar todo o ambiente que ela está, para ver se não tem ninguém ao lado, para ver se ela está com privacidade, sem outras pessoas por perto, dando resposta, ouvindo. Então, tem os meios da gente fazer tudo com celeridade, mas garantindo a lisura. E a questão da testemunha, na minha opinião, também é muito relativo, né? Testemunha é um depoimento assim. Eu sei que no tribunal do júri deve ser muito importante o depoimento da testemunha. Diferente do processo civil, que é importante, mas você tem outros meios de prova que podem corroborar ou não aquele depoimento. Mas, voltando à questão do tribunal do júri, não chegaram a fazer nenhum júri virtual ainda? Não, completamente não. Completamente não. A gente conseguiu fazer interrogatório do réu. E a senhora vê essa possibilidade de, no futuro, fazer? Completamente virtual, doutor, aí eu já acho que pode causar um leve comprometimento em relação à defesa perante os jurados. Sim. Eu posso estar errada, tá? Mas não, é só uma opinião, claro. Mas, a princípio, eu acho extremamente importante o Ministério Público e a defesa estarem cara a cara com os jurados para serem melhores compreendidos e entendidos, que como a gente está lidando com crime doloso contra a vida, em que se perdeu a vida de alguém e a liberdade de outra pessoa está em jogo, então, assim, os valores envolvidos são muito altos. Eu acho que a garantia a lisura de todo o procedimento, da ampla defesa... Pode ser comprometida. Eu acho que pode vir a ser comprometida. Mas, de qualquer forma, ouvir o réu à distância, principalmente se estiver preso, já é uma grande... é uma grande porque a defesa técnica vai ser feita pelo advogado, né? Então, ele tem condições de mostrar cada ponto que é importante ou não para os jurados. É muito importante esse contato. Uma coisa que eu falei, com relação aos jurados, que é uma diferença do que você falou lá dos Estados Unidos, lá a gente vê nos filmes que os jurados se reúnem, conversam, debatem, trocam ideias. Aqui não, aqui os jurados eles têm que ficar incomunicáveis, né? Eles não podem se comunicar, eles só podem falar ou comigo, com o juiz-presidente, ou com o oficial de justiça, quando eles precisam de alguma coisa, remédio para dor de cabeça, enfim, qualquer coisa, precisa ir ao banheiro, porque realmente nada pode interferir no julgamento deles. E muitas das vezes, quando o júri é longo, que a gente precisa passar para o outro dia, os jurados não podem voltar para casa. Os jurados, a gente tem que encaminhar os jurados para o hotel, eles ficam incomunicáveis nos quartos, nos apartamentos, com um oficial de justiça no corredor, que é para eles não se comunicarem. Eles não podem sequer assistir televisão, porque se passar alguma coisa sobre o julgamento, eles não podem ter uma interferência por fora, para não ser contaminados. Contaminado, não sofrer nenhuma influência de opinião alheia. Então, isso é bem diferente de lá também, né? A gente ainda tem um tempinho. Eu me lembrei aqui da questão do desaforamento. Eu estava pensando nisso. Eu me lembro bem, quando falo em desaforamento, daquela questão de Altamira, dos emasculados de Altamira, lembra? Que o júri foi realizado aqui em Belém por questão de desaforamento, né? Porque a comunidade local não tinha isenção de ânimo para julgar. Exatamente. Então, trouxeram para Belém. Sim. Né? E é comum isso acontecer no Tribunal do Júri, doutora? Olhe, não é tão comum, mas às vezes acontece. Depende, né? Por exemplo, Altamira...
pelo que eu me lembro somente desse caso. Mas é como eu lhe digo, conforme vai aumentando, né, a comarca, vai ficando mais fácil. Que quando é uma comarca pequena, como o Brasil Novo, constantemente eu tinha que desaforar processo. Porque todo mundo conhece todo mundo, ou é amigo da vítima, ou é amigo do réu, ou a testemunha conhece. Então fica difícil de ter imparcialidade. Exatamente, perfeito. Já estava perguntando e dando a resposta. Não, eu só estou fazendo Não, mas é verdade, é isso fica mesmo. Difícil. Como uma cidade que nem Belém... O desaforamento é exatamente por isso, é por questão de interesse de ordem pública, né? Então, não pode, de maneira nenhuma, contaminar os jurados. Esse crime da Boate Kiss lá em Santa Maria, né? Também é outro caso assim que todo mundo deve conhecer. Como é uma cidade pequena, deve conhecer as vítimas, que eram muitas, né? Ou os réus, que também, né? Parentes, amigos. Ou, às vezes, a população está muito sobrecarregada e afetada pela própria imprensa local, né? E aí, muitas informações e não consegue ter isenção de ânimo para julgar. Então, o objetivo é esse, a isenção de ânimo, imparcialidade dos jurados, para que eles consigam, com a convicção íntima, mas sem serem pressionados por nenhum fator externo. E uma última pergunta, doutora, sobre a soberania do júri, né? Só para o público saber que sobre a decisão do Tribunal do Júri, ela não pode ser reformada por um outro órgão julgador. A senhora poderia falar sobre isso? O mérito dela. O mérito. Porque os jurados, como vem previsto na Constituição Federal, que nem o juiz togado é capaz, né, de decidir sobre a condenação ou não, né, dos crimes que são de competência do júri, que o mais conhecido é o homicídio, o feminicídio, né, que agora com a lei que teve de 2015, né, que incluiu o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, né? Sim. Antes o julgamento de um homicídio de uma mulher, né, em razão dela ser mulher, pela condição de mulher, entrava como um homicídio, tá certo? Sim. E dependendo do caso, se tivesse sido impossibilitada a defesa da vítima, algo assim, ou utilização de meio cruel, aí entrava como uma qualificadora. Mas não necessariamente o homicídio de uma mulher ia ser qualificado, entendeu? Poderia recair no simples somente. Hoje é automático. Então agora é automático, é homicídio qualificado o feminicídio, matar a mulher por ser mulher. Então, essa situação da soberania dos vereditos, os jurados, eles têm a soberania, tá certo? Então, com relação ao mérito, não pode vir nem o Tribunal de Justiça dizer que eles decidiram de maneira errada. Só pode ser anulado se houver algum vício ou ilegalidade. De natureza formal. Exatamente, de natureza formal ou processual. Tá ok? Então, mesmo que haja um recurso do Ministério Público ou do réu, se o tribunal entender que aquela decisão não é, aspas, justa, mas não há vício de formalidade, exatamente, a sentença será mantida. Isso mesmo, perfeito. Doutora Cristina, eu quero agradecer imensamente a sua presença e espero convidá-la outras vezes para a gente tratar de outros temas. Agradeço e muito obrigado por ter participado. Eu agradeço muito e parabenizo, doutor Raul, por essa oportunidade de vir aqui, de esclarecer, que eu sei que o Tribunal do Júri é um tema meio tabu, né? Assim, inclusive para nós, profissionais de direito mesmo, até para os próprios magistrados. A gente tem colegas que conseguem passar na carreira sem fazer júri, né? Que é um procedimento realmente mais demorado. Tem que ser apaixonado pelo Tribunal do Júri. Mas eu lhe digo que quem tem o contato se apaixona, é impressionante. Então, eu agradeço e parabenizo também pela condução do programa. Muito obrigado, doutora. Até mais.